Graça e paz, irmãos. Em março de 2011, alguns se lembrarão, a igreja em que eu pastoreava passou por uma tragédia, quando um filho que era membro da igreja no passado acabou assassinando os pais, que eram diáconos da igreja. E desde 2011 eu faço visitas regulares, e ontem foi dia de estar com a Vânia visitando, e já se fazem então 8 anos dessa tragédia, né? Às vezes alguns irmãos me perguntam sobre, então hoje eu falo para vocês assim, foi um dia de visita, né? E ele trabalha. Essa semana saiu o resultado de um recurso. Ele já conseguiu redimir 5 anos em decorrência do trabalho e de cursos que ele faz na cadeia. O nome dele é Cristiano. E a gente ainda percebe na conversa com ele que ele tem um estado ainda maníaco, né? Bem eufórico. Ele dificilmente entra em contato com aquilo que ele fez, mas ele está indo bem. Dentro dessa medida do possível, e provavelmente dentro de 2 anos ele já deve progredir para o regime semiaberto, terá direito às saidinhas, né, Dia dos Pais, Mães, Natal, Ano Novo, e você imagina para a casa de quem ele vai. Somos as únicas pessoas a visitá-lo e as únicas pessoas com quem ele tem contato aqui do lado de fora. Que o Senhor continue dando graça, né, para essa situação. Disse para ele que a razão pela qual nós o visitamos é dar um sentido para a morte do pai e da mãe dele. Se o pai e a mãe morresse e esse garoto se perdesse completamente, a morte teria sido em vão. A única possibilidade de dar um sentido para a morte do pai e da mãe é se esse garoto se encontrar com Deus, consigo, e assim tem acontecido com a graça de Deus. Senão seria um triunfo completo, né, do mal. E nas suas orações se lembre dele, se lembre de nós também, porque a convivência é sempre muito pesada. Estávamos lá nessa visita e saiu um rapaz que me lembrou de longe um endemoniado gadareno, cabelo desgrenhado, uma roupa completamente diferente, ambulando. Eu falei, Cristiano, quem que é esse rapaz? Ele falou assim, é o Felipe Coral. Eu falei, Felipe Coral? Não ouvi. Ele matou os pais. Ele matou o pai há um ano e meio atrás, com um golpe de jiu-jitsu, mas não conseguiram provar que foi ele. Havia uma suspeita. E ele ficou numa casa de recuperação por algum tempo, com traços de esquizofrenia e uso de drogas, e saiu da casa de recuperação numa terça, na quarta ele matou a mãe. E agora ele está lá preso também. Então é uma cena bastante pesada, são encontros bastante pesados, né? E, bom, mas o Senhor nos mandou para lá com algum propósito, não só para a vida deles, mas também para a nossa. Queridos, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a palavra do Senhor e a meditação que eu quero trazer e fazer com vocês está em Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Jesus andando sobre as águas. Me lembro muito do saudoso Dom Joaquim, que o Sérgio conheceu. Ele tinha um ensinamento sobre a pedagogia do susto. Está no site dele, né? A pedagogia do susto. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar diante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão.
E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Antes, o seu coração estava endurecido. Pai querido, obrigado por tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, nos alimentando através dela, consolando, exortando, trazendo paz ao nosso coração. Nós pedimos, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já ouvi falar que, às vezes, o coração endurecido das pessoas tem a ver com a falta de sinais visíveis de uma manifestação de Deus. E aqui os discípulos haviam acabado de presenciar um grande milagre, faziam parte ativa de um grande milagre, a multiplicação dos pães. E não obstante a isso, a Bíblia diz que o coração deles estava endurecidos. Me parece então que a dinâmica da dureza do coração não tem tanto a ver com os sinais externos, mas talvez a nossa capacidade de perceber e de receber aquilo que é muitas vezes imperceptível aos olhos. Eles estavam tão atônitos com aquele milagre que havia acontecido, e eles receberam então de Jesus, no final da tarde, uma tarefa de ir à frente dele para Betsaida, remando no seu barquinho. Enquanto isso, Jesus ia despedindo as multidões. Então, se nós pensarmos aí, talvez seria um horário entre 3 e 6 horas da tarde, o momento em que eles colocam o barquinho na água. E Jesus, então, vai para o monte orar depois de ter despedido as multidões. E é interessante o texto porque os discípulos não viam Jesus. Mas da onde Jesus estava, ele via os discípulos. Porque ele via o barco sendo remado com muita dificuldade. E eu queria dizer para vocês que eu nutro essa esperança no meu coração. Que mesmo em situações em que eu não consigo vê-lo, eu tenho certeza que ele me vê. Os seus olhos estão colocados sobre mim. E quando ele me vê, eu também nutro essa esperança que por mim ele intercede. Ele intercede para que eu possa ter condições de remar diante dos ventos contrários que vão se levantando contra mim. Essa minha esperança, essa minha segurança, me traz um pouco mais de ânimo e de empenho para as várias travessias que eu preciso realizar. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que em várias situações o Senhor esteve presente fisicamente com os seus discípulos, mas em outras situações eles foram enviados a ir. E quando aqueles 70, por exemplo, foram enviados, eles voltaram exultantes, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios nos obedecem, as pessoas são curadas, e Jesus diz, eu via Satanás cair do céu como um raio. E Jesus, então, alegrou o seu coração, com eles em relação a isso. De alguma forma, o Senhor também hoje diz para nós, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes, as dificuldades que nós enfrentamos, elas são tão grandes que a gente perde essa perspectiva da presença, do olhar amoroso e da intercessão do Senhor
por nós. E aí o desespero, o desamparo, a angústia e a ansiedade começam a tomar conta. E é interessante que a gente, de vez em quando, pare para pensar nas muitas dificuldades que nós enfrentamos, nas travessias que nós temos que fazer. Porque sempre quando nós nos propormos a atravessarmos de um lugar para o outro, nós vamos ter ventos contrários. Mas embora haja ventos contrários, eu também queria dizer para vocês que existem muitas ventanias dentro de mim. Embora haja dificuldades externas, também há algumas agitações internas que dificultam essa travessia, que me jogam muitas vezes de um lado para o outro. Para qualquer direção em que eu me volto, eu vou encontrar esses ventos contrários dentro de mim. De maneira, queridos, que viver é necessariamente navegar em águas agitadas e com ventos contrários. E por que nós navegamos? Porque alguém já disse que viver não é preciso, mas navegar sim. Nós recebemos um destino, nós recebemos uma missão, nós recebemos um lugar para ir, nós temos um alvo para alcançar. E esse alvo não é por mim escolhido. Este alvo me foi dado pelo Senhor. Ele diz, sigam adiante, vão para Betsaida. Eu vou, daqui a pouco, eu vou para lá. E apesar desses ventos contrários e dessas dificuldades, eu tenho uma direção a seguir. O problema é que às vezes essas travessias são feitas em noites escuras. Em noites escuras nas quais eu não consigo enxergar quase nada. Às vezes essas travessias são feitas em noites escuras de dúvidas, de solidão e do próprio abandono. E a gente vai lutando com as nossas próprias forças. Mas aí é somente nas últimas horas da noite, porque a Bíblia diz que já era a quarta vigília. Então, se era a quarta vigília, nós estamos falando algo entre 3 da manhã e 6 horas da manhã. Então, veja quanto tempo que os discípulos estavam remando contra ventos contrários. O quanto que eles estavam agitados e cansados para fazer aquela travessia. E aí é nesta hora, então, da noite que Jesus foi até eles. E eu acho isso interessante porque nas conversas que eu tive com o Dom Geraldo, monge falecido lá de Ponta Grossa, no Paraná, ele já estava no mosteiro já há uns 54 anos. E eu olhei para ele, pouco tempo. E quando eu fiz essa observação, ele disse assim, não tem mérito em mim, foi ele que me aguentou aqui até agora. E eu disse para ele assim, Dom Geraldo, o senhor já pensou alguma vez em desistir? E ele, todo tortinho, carregando um balde de ovos, parou com a bengala, colocou o balde no chão e eu já estava chorando. Ele olhou para mim e disse, muitas vezes, pastor, muitas vezes. Mas nunca se desespere da graça de Deus, porque ela sempre vem em nosso socorro. E aí ele pega o baldinho e sai andando. Inclusive, eu escrevi um artigo para o boletim do mosteiro sobre as minhas conversas com Dom Geraldo, que foram 4 ou 5 conversas com essa duração, mas que cravaram profundamente a minha vida e a perspectiva, e quando esse artigo sair, eu procuro compartilhar com vocês. E quando eu olhei para esse texto, eu vi o esforço dos discípulos remando, mas vi a graça de Deus que nunca falta, mas que às vezes chega nas últimas horas da noite. Mas ela vem. E ele veio andando sobre as águas. E quem o esperaria assim? Acho que nenhum maluco. Os discípulos já cansados, de remar, de lutar contra aquele vento, depois de uma noite toda sem dormir, cheio de temores, ainda perplexo por aqueles milagres, com o coração endurecido, quando eles olham alguém andando sobre as águas, a primeira reação que eles têm é gritar, é um fantasma. E a gente sabe hoje que fantasmas, eles não existem, mas eles são projeções dos nossos temores internos. Nós projetamos esses temores e
como nós vamos crescer até a estatura de um varão perfeito em Cristo se nós não enfrentarmos os nossos fantasmas. É que esses fantasmas, eles só surgem na hora do susto. Porque quando a nossa vida está completamente arquitetada, esses fantasmas estão nos seus devidos lugares, nos armários, escondidos. Não que eles não nos influenciem, mas nós não temos que olhar para eles. Mas quando nós somos desalojados, quando um maremoto, quando um terremoto, quando as coisas saem do lugar, quando nós perdemos a ilusão de que temos o controle, esses fantasmas surgem. E é aí que nós temos que olhar frente a frente para eles. E é então interessante, porque quando eles se assustam diante dos seus fantasmas, a Bíblia diz logo, Jesus fala com eles. E a palavra de Jesus é assim: coragem, sou eu. Não temas, sou eu. E quando eu estava olhando para esse texto, o que eu ouvi foi de uma outra forma. O que eu ouvi foi invertido. Eu sou. Coragem. Eu sou, estou com vocês. Coragem, sou eu. E essa palavra logo me chamou também a atenção, porque o Senhor sabe o quanto nós conseguimos conviver com esses fantasmas. A tolerância de cada um de nós tem limites diferentes. E o Senhor nunca nos expõe ao contato com esses fantasmas, além da nossa própria força, daquilo que a gente consegue suportar. Mas naquilo que a gente consegue, nós precisamos lidar com eles. E aí então, quando Jesus se faz presente, o momento que ele se junta a nós é o momento em que os ventos cessam. Mas nós não somente nos beneficiamos com a sua presença no momento em que os ventos cessaram. A gente já se beneficiava quando ele do monte intercedia por nós. E eu acho isso bastante interessante quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás te pediu para te cirandar como um trigo, mas eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Eu acho interessante esse Deus que não nos livra do mal, mas ajuda-nos a passar por ele. Eu intercedo por você para que a sua fé não desfaleça. E há momentos na minha vida em que eu não dou conta das minhas situações e que eu peço a Deus que a minha fé não se desfaleça naquele momento. E tudo isso o Senhor faz para tratar o nosso coração. E por que Ele precisa fazer isso? Porque, infelizmente, o nosso coração ainda continua endurecido. E a gente não tem a mínima noção, não imaginamos o quanto ele ainda é endurecido. Por isso, às vezes, nós precisamos passar por essas pedagogias do susto. Por isso que, de vez em quando, nós precisamos ser desalojados da nossa nosso pretenso controle de uma situação, para que realmente esses fantasmas surjam e nós possamos, na presença de Cristo, olhar para eles e ouvir que mesmo nessas situações de dificuldade, onde os fantasmas parecem sobrevoar, há uma voz nos dizendo: tenha coragem, sou eu. No meio da enfermidade, sou eu. No meio do desemprego, sou eu. No meio da confusão e do abandono, sou eu. E felizes são aqueles que nestes momentos de mar bravio e revoltos conseguem ouvir a voz do Senhor e não ficam apenas com os seus fantasmas. Vamos orar? Senhor meu Deus, está aqui um homem diante do Senhor, cujo coração também é endurecido, e que diante dos meus fantasmas tenho me enchido de medo. Eu preciso sempre, Senhor, ouvir a Tua voz,
dizendo: Ronaldo, não temas, sou eu. E eu preciso, Senhor, desta sensibilidade para te reconhecer nas escuridões das madrugadas, aonde nada vejo, mas eu sinto o vento sendo contrário, me impedindo de chegar até o destino que o Senhor me traçou. Deus amado e bendito, eu não quero desistir da travessia. Eu não quero ter que voltar para o lugar de onde saí, mas preciso da tua ajuda para continuar remando, para continuar insistindo diante das dificuldades, na esperança de que o Senhor venha ao meu encontro. Que eu não me assuste com a tua presença, antes me regozije com ela, mas que diante das dificuldades e das lutas eu também possa me alegrar, que lá da montanha o Mestre me vê, e que o Senhor, no momento certo, com a tua graça, vem me socorrer. Assim, ó Deus amado, eu quero me unir também a todos aqueles que neste momento atravessam situações difíceis na sua vida. Há pessoas aqui, Senhor, atravessando momentos de dificuldade na sua saúde. Há pessoas aqui atravessando situações de dificuldades no seu trabalho, na sua vida conjugal, familiar. Há pessoas aqui, Senhor, passando por dificuldades nessas travessias que precisam fazer para poder estar bem espiritualmente. Não importa em qual mar ela está navegando, também não importa quais os ventos lhe são contrários. Pai, eu quero orar para que a fé desses meus irmãos, assim como a minha, não se desfaleça. Pelo contrário, se fortaleça. E que a tua intercessão por nós nos fortaleça para que possamos seguir adiante até o momento em que a tua graça há de nos socorrer, porque acreditamos, como Dom Geraldo nos ensinou e a tua palavra nos confirma, a tua graça nunca nos abandona, ela sempre vem nos socorrer. E nesta confiança, Senhor, possamos continuar seguindo essas travessias, e que ao chegarmos então, ó Deus, em nosso destino, este porto seguro para o qual o Senhor nos conduz, possamos chegar à estatura da varonilidade de Cristo, à estatura de um varão perfeito em Cristo Jesus. Que assim o Senhor nos ajude a crescer em graça e a permanecer na tua fidelidade, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus amados. Que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e irmão, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.